Olá, meu nome é Hugo Alexandre dos Santos Soares. Eu estou participando do processo seletivo para a monitoria de IP de 2026 e eu vim aqui mostrar a utilidade das funções, a diferença de passagem de parâmetro por referência e por valor. E para começar a falar de funções, eu gostaria de dar um exemplo do cotidiano. Imagina que semanalmente nós teríamos que lavar roupa na mão. Seria um trabalho chato, árduo e cansativo, certo? Mas agora imagina a gente comprar uma máquina de lavar para fazer esse trabalho por nós, que se torna muito mais automatizado. Por exemplo, além da eletricidade, a máquina só precisa dos parâmetros para funcionar. Ops, me adiantei. As máquinas precisam das instruções para funcionar, precisa do nível da instrução do nível da água, precisa do tipo de lavagem, se vai ser uma lavagem mais pesada ou se vai ser mais rápida. E ela vai precisar das roupas sujas para retornar as roupas limpas, certo? Então, passando para a linguagem da programação, basicamente as funções elas são importantes porque elas tornam esse trabalho árduo, chato e repetitivo muito mais automatizado. Por exemplo, aqui eu dei Ctrl+C e Ctrl+V várias vezes no Oi, certo? É um código funcional? Funciona? Sim, obviamente funciona, mas não é o ideal. O ideal é fazer uma função que faz isso repetidas vezes para mim, sem eu precisar de muito trabalho. Então, isso deixa o código muito mais organizado, muito mais fácil de entender e muito mais simples de manter. Mas o que é uma função exatamente? Uma função é um bloco de código reutilizável. E para definir uma função, para você criar uma função, você tem que começar com um def, que é a palavra reservada para o início da função, o nome indicado para a função, que já já eu vou explicar que não pode ser qualquer número. Eu preciso dos parâmetros da função funcionar, os dois pontos indicando que a função vai iniciar e o corpo da função, que é o bloco indentado como o Python funciona. Quais são as boas práticas para, para uma função ser criada? Boas práticas para a função ser criada é ser um nome descritivo que descreve exatamente o que a função faz para outros programadores identificarem. Tem que ser curta e objetiva para outro programador conseguir entender também o que você fez. Elas têm que evitar variáveis globais, que eu também vou falar daqui a pouco. Tem que preferir usar o return em vez de printar alguma coisa, mas aqui também eu vou explicar o porquê eu usei o print. E tem que evitar os efeitos colaterais inesperados. Agora, falando sobre os escopos das variáveis, existem dois tipos de escopo. O global, onde as variáveis podem ser lidas em qualquer parte do código, e os locais, que os locais só podem ser lidos dentro da função. Aqui, por exemplo, o meu x ele aponta para o valor 20. E se eu printar aqui, ele printa 20. Porém, o meu n ele aponta para o valor de n vezes 2. E o n é um parâmetro. Ele ainda não está ele ainda não está dando argumentos para esse parâmetro. Porém, mesmo assim, ele não imprimiria nada aqui agora. O parâmetro ele também faz parte do escopo local da função. Portanto, ele só pode ser chamado, ele só pode ser usado dentro da função. Mas como é que inicia uma função exatamente? Uma função, para ser iniciada, ela tem que ser chamada e a gente tem que iniciar com um parêntese juntos. Muitas vezes, primeiramente, a diferença é que tipo uma função iniciada não é uma função chamada, são coisas diferentes. Para a função rodar, ela tem que ser chamada. E ao criar uma função, muitas vezes para ser rodadas, elas precisam de parâmetros. E o que são parâmetros? Os parâmetros são variáveis declarados na definição da função. Eles dizem o que a função precisa para funcionar. Por exemplo, passamos aqui para dobrar um número. Para dobrar um número, vocês concordam comigo que eu preciso passar algum número para essa função, para ela dobrar algum número, certo? Aqui, por exemplo. E o que é essa função? Ela precisa que a gente dê alguma informação para ela funcionar, certo? E o que essa informação se chama? Essa informação se chama argumento. Os argumentos são os valores reais enviados para a função quando ela é chamada. Por exemplo, eu vou imprimir a minha função e mandar um argumento 2 para ela. E ela vai dobrar esse argumento que eu mandei para 4. E existem tipos de argumentos também. Os tipos de argumentos podem ser chamados de posicionais, que são, por exemplo, o 2 que eu mandei aqui direto, e os nomeados. Por exemplo, eu nomeei
o x de 20, por exemplo. Eu apontei o valor x para 20, o valor 20 para x. Agora, se eu imprimir a minha função dobrar um número e chamo ela para 20, eu também estou dobrando o x aqui, que está sendo pautado para 20. Então, basicamente, o parâmetro ele é a promessa, o que a função espera, e o argumento é a entrega, o que você realmente passa. Dando um argumento para funcionar, ela sempre retorna algo, uma função sempre retorna algo, independentemente do que você faça nela. Por exemplo, aqui na minha função saudação, aparentemente ela não retorna nada, certo? Mas se imprimirmos saudação, o Python já logo mostra que ela está retornando none. Olha aqui. Oi, 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 oi e none. Ela está retornando algo, porque é o default do Python. Se você não indica nada, o que a função retorna, ela vai colocar automaticamente none. E aqui na minha função, eu preciso retornar algum valor, certo? Eu preciso retornar um número dobrado. Então, eu estou retornando o número n, que é o argumento que eu passo aqui, por exemplo, estou passando 2 como argumento, ele pega o 2 e multiplica por 2. Então, estou retornando o n, que está sendo esse cálculo está sendo guardado na variável n, que é uma variável local da função. Então, isso depende muito da função. Por exemplo, também, aqui eu só quero imprimir o oi, e aqui eu quero retornar algum valor. Então, sabendo disso, a gente pode passar para passagem de valor e passagem por referência. Imagine que a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma fotocópia e eu tenho uma folha imprimida com o número 10. E eu faço uma cópia dessa folha. Eu jogo essa folha copiada para a função. E a minha função, ela vai lá, ela pode apagar, ela pode rabiscar, ela pode mudar o número da função, da folha copiada. Porém, a minha folha original continua intacta. Agora aqui nesse exemplo é a mesma coisa. Aqui dentro 20, aqui dentro da função mudou para 20 e aqui fora continua 10. E por referência a gente pode imaginar a seguinte situação também. Por referência a gente entrega uma caixa que tem uma lista de objetos e a lista de objetos tem 1, 2, 3 para essa função. E a função ela vai adicionar, ela vai remover itens da caixa. Porém, diferentemente da passagem por valor, ela vai alterar o conteúdo original dessa caixa. A gente não envia uma cópia, a gente envia realmente a caixa real. Em Python, quando você passa um número ou um string para a função, ela trabalha com a cópia. Já quando você passa uma lista, um dicionário, um objeto real, então as mudanças elas aparecem fora da função. E a gente pode fazer analogia com a máquina de lavar. Se eu, por exemplo, pegar a minha camisa real e fazer uma cópia dela e jogar na máquina de lavar a cópia, a gente só vai ter lavado a cópia, certo? E a original vai estar original, suja, manchada, coisa assim do tipo. E por referência, a gente joga a roupa verdadeira lá e vai retornar a roupa verdadeira pra gente. Então, os erros mais comuns de chamar uma função é ou passar parâmetros demais, que não vai rodar minha função, ou passar, no caso, passar argumentos demais, mais necessários do que a função está pedindo como parâmetro, ou não passar nenhum, por exemplo, que a minha função também não roda. É uma função muito fácil de explicar em outra situação do cotidiano. É uma função que calcula o preço de um desconto aplicado, e com esse desconto aplicado, com o resultado do desconto aplicado, eu subtraio pelo valor total da pizza mais entrega. Em vez de ficar fazendo esse cálculo na mão, eu posso fazer automaticamente com a minha função. Isso aqui é um exemplo de passagem por valor. E outro exemplo também é a passagem por referência. Vejamos bem aqui. Eu tenho um pedido cliente que tem uma lista com os pedidos do meu cliente. Só que esse cliente ele esqueceu de pedir a Coca-Cola. Ele vai lá, liga de novo. E eu faço uma função que adiciona o item que ele está pedindo. Então eu vou pegar essa lista que eu já anotei nele que ele pediu a pizza grande e vou adicionar o item Coca-Cola. Ele vai adicionar o item Coca-Cola aqui. Então, basicamente, os parâmetros eles são as perguntas da função e os argumentos eles são as respostas que você fornece. Então, as funções elas tornam o código muito mais limpo, os parâmetros tornam as funções muito flexíveis e os argumentos eles permitem passar valores diferentes a cada chamada. É isso, muito obrigado.